quero mandar um recado a meu irmão, José Chá, que mora no Rio, lá na Vila Jardim da Penha. E eu tô querendo mandar, tô com muita saudade dele, vou mandar um abraço pra ele, muita saudade mesmo. Tá bem? Obrigado. Tá bom, obrigada, viu? Isso era isso, né? Show de bola. Pronto. Obrigado. Já tô na TV, agora vou dar pra ninguém de mim. Vou dar pra ninguém. Ó, o boneco mais, olha, sem cabeça. Vamos fazer um boneco desse pra Rosângela. É a minha sobrinha. Liberdade de expressão. Valeu. Que puseram no Senhor. Vovó ficou pensativa, depois vovó se arretou, foi mal olhado. Que puseram no Senhor. Vovó falou, meu búzio não deixa mentir, vou correr meio mundo pra te livrar disso aí. Vou mandar fazer banho de arruda e guiné, coloque até sal grosso se quiser. Mas cuidado com quem anda e chama de amigo, esse é que vai acabar contigo. Eu fui pro congá de vovó pra me benzer, tá tudo errado. Pois é, voltamos no Liberdade de Expressão aqui na TV Pernambuco, para todo o estado e, claro, através das antenas parabólicas para todo o Brasil. Hoje o tema é direitos humanos. Eu trago convidados para a gente debater aqui. Bem, uma coisa interessante, porque no artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 18º, diz o seguinte, aliás, no 18º não, mais interessante aqui, deixa eu ver aqui, um artigo que eu estava querendo me referir, a letra bem pequenininha aqui. Bem, em relação à questão do direito a pessoa a ter um advogado, a poder se defender antes de alguma questão de ser preso ou não, se foi condenado ou culpado. Quer dizer, ninguém pode ser dito assim, logo culpado antecipadamente. Está bem pequenininha a letra aqui, não consegui ler, mas a lei é essa. E a lei não, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas o que a gente vê, e a pergunta mais importante, é o seguinte, é que aqui, por exemplo, em Pernambuco, antes do camarada ser preso, antes do camarada ser condenado, já bota na televisão e já escancara, já estraga logo com a vida do cidadão, muitas vezes. Quer dizer, a grande parte, às vezes, de repente, é bandido mesmo, mas no meio dali tem pessoas inocentes. Já aconteceu o caso, inclusive, na imprensa local, de colocar pessoas em situações constrangedoras, de repente a própria comunidade se rebelou, e aí, mas aí pronto, o camarada já estava desmoralizado, já estava sendo condenado antecipadamente pelos meios de comunicação. Como é que vocês veem essa questão dos direitos humanos nos meios de comunicação? Que eu pergunto que a gente iniciaria esse bloco aqui do Liberdade de Expressão. Fica à vontade, o microfone está aberto. Essa questão é muito séria com relação a... Já que estamos aqui no programa que se trata de liberdade de expressão, esse direito à imagem, que é um dos direitos humanos que vem sendo constantemente violado, especificamente quando a gente fala em casos de pessoas que estão respondendo pela prática de algum crime ou adolescente que responde pela prática de um ato infracional. Né? Independentemente, né, dele ter cometido um crime ou um ato infracional, ele não deixa de ter seus direitos humanos. E é isso que a gente tem que estar reforçando. Ele tem que ter assegurado o seu direito de ampla defesa, o Estado tem que garantir um defensor público, ele não pode ter a sua imagem veiculada sem que ele autorize. E isso é uma violação que a gente tem constatado diariamente, e isso tem que ser trabalhado dentro do meio de comunicação, porque isso é uma grave violação aos direitos humanos e isso traz uma série de sequelas, né, como você bem colocou. Né, a pessoa fica com sua imagem desgastada, né, vai responder ainda a um processo, né, que esse princípio de que nós somos inocentes até que prove o contrário, isso de fato está garantido em lei. Isso já é uma garantia, né, anterior até a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. É uma declaração que veio desde a época da Revolução Francesa e isso tem que ser, sim, garantido. Não pode estar sendo veiculada a imagem, não só em caso de violação de crimes, mas de outras formas, né, que desrespeitem e que desmoralizem, né, os seres humanos, em especial. Isso tem sido feito
principalmente com as pessoas de baixa renda, né? Principalmente quando atos infracionais e crimes são cometidos por pessoas de baixa renda, e isso deve ser enfrentado. Deixa eu dizer o artigo aqui, só para colocar o artigo que eu encontrei aqui, é o artigo 11º. Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenha sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua um delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que no momento da prática era aplicável ao ato delituoso. Esse é o artigo 11º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Estava pequenininho, tentei achar aqui, mas bem, achei. Bem, fica à vontade, o microfone está aberto. Com relação à população LGBT, nós temos grandes entraves, digamos assim, com a imprensa. Um dos entraves, por exemplo, é a forma como você se dirige a essas pessoas. Então, a família está passando por aquela situação, às vezes, de perda de algum ente, ou porque foi apreendido, no caso de criança ou adolescente, ou preso, e ainda tem posto de forma extremamente desrespeitosa, né, você se refere às pessoas de forma a denegrir, porque o fato de ser gay, o fato de ser lésbica, não denigre ninguém. Agora, a forma como você se refere a isso é muito usada, infelizmente, hoje ainda pela imprensa. Outro fator é com relação às travestis e transexuais, que as pessoas insistem em chamá-las por ele. São pessoas que passam por processos de adaptação do seu corpo, que têm uma identidade de gênero diferente à identidade de gênero com as quais nasceram, no caso o homem com a identidade de gênero feminina, e insistem em chamar de ele, insistem em colocar o nome masculino, coisa que para elas isso fere também. Então, acho que a violação da imprensa, ela perpassa por muitos campos. É a exposição da imagem de forma indevida, é quando você se refere ao outro e à outra de forma indevida e expondo as pessoas a situações vexatórias. Né? No caso do movimento, do segmento, a gente tem esse problema também com a imprensa. Legal. Nessa perspectiva ainda, a glamorização de jovens da periferia, por exemplo, só aparece nos jornais quando cometem crime. Você não vê um jovem aparecendo no jornal porque fez uma obra de arte ou porque fez um trabalho social. Como é que vocês veem também essa questão da glamorização, da violência e, com certeza, fere os direitos humanos? Fique à vontade. Olha, Miguel, com relação a essa parte que você falou aí de até prova em contrário, todos são inocentes. Por mais hediondo que a pessoa tenha cometido o crime, qualquer criminoso, por mais hediondo que ele seja, por exemplo, a gente está vendo agora o caso dessa criança que foi, né, que está em São Paulo. Mas por mais adiante que seja, qualquer pessoa não deixa de ser ser humano. Então, o grande trabalho de nós que trabalhamos nessa área de direitos humanos é exatamente que qualquer pessoa, mesmo que tenha cometido qualquer crime, a gente tem a obrigação de dar todos os direitos e garantias. E aí o que é que acontece com isso? Quando quem trabalha com direitos humanos começa a defender essas pessoas, não defender a pessoa que cometeu, começa a defender que elas são pessoas iguais e têm todos os direitos e garantias, porque nunca vai deixar de ser ser humano aquele que cometeu um crime hediondo. Continua ser humano e continua contido na Carta Universal dos Direitos Humanos com todos os direitos e garantias. Aí é quando se faz a confusão, que uma pessoa, por exemplo, trabalha no Tortura Nunca Mais, no centro do Helder Câmara, começa a fazer a defesa dos direitos humanos. Aí a população confunde que quem trabalha com direitos humanos trabalha protegendo o criminoso. O nosso grande desafio é fazer com que todos saibam que quem trabalha com direitos humanos não trabalha a favor do crime. Até porque os direitos humanos não é antítese de quem trabalha com a segurança pública, com os policiais. Porque na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Federal, na Guarda Municipal, todos nós trabalhamos com a Carta Universal dos Direitos Humanos debaixo do braço. Todos os governantes, o prefeito de João Paulo, o governador Eduardo, a gente sabe que o direcionamento para os cursos que tem são todos voltados para essa cartilha. E esses menores que tem aí, que às vezes aparecem, né, fazendo algumas pichações, que é o grande desafio que nós temos lá na prefeitura, são as pessoas que dizem que são vândalos.
A gente tem o maior cuidado quando pega um menor desse pichando, no sentido de levá-lo exatamente para uma escola, no sentido que muitas vezes são alguns artistas, né, que estão lá. Mas a gente sabe que o que eles estão fazendo é cometendo um crime. Aí tem que se conscientizar esses menores, às vezes, que nos monumentos, nas pontes que fazem essas pichações, eles têm que ser conscientizados que eles estão cometendo um crime, que aquilo não pode ser feito e que existe muitos movimentos no sentido de que eles podem tirar proveito daquele potencial deles em outras coisas que sejam legais. Legal. Graças a Em relação a essa questão, a mídia, a educação, a saúde, dentro do que se trabalha nos movimentos sociais, o que eu sinto falta e o que eu bato muito é a questão da própria formação, do que a nossa responsabilidade tem em relação a essas pessoas que são discriminadas dia a dia e são colocar a sua imagem nos jornais, televisões. Então, por quê? A formação é importantíssimo. Não basta ela conhecer, por exemplo, nós trabalhamos hoje a maioria com pessoas com deficiência. Ela tem que conhecer sua convenção. O que é que foi discutido na convenção em relação à mídia? Ao que se pode a mídia, até que ponto, né, levar uma pessoa com deficiência que nós sabemos aqui que sempre chega mais às classes sociais mais baixas. Né? As pessoas vão buscar seus direitos, mas primeiro nós temos essa responsabilidade. E um desafio, como falou o senhor Ramos ali. Esse desafio passa pela questão dessa formação, pela questão para acabar com essa cultura, entendeu? Que só quem se dá bem quando a mídia é colocada fora, é quando ela tem uma condição financeira, como meus alunos colocam, que não adianta, não adianta, Graça. Porque a gente não pode pagar um advogado, mas eu digo, mas vai recorrer ao Estado, demora todo um processo. Então, a gente tem que formar essa cultura, nossa responsabilidade aqui, como militante de direitos humanos, colocar para eles que a mídia tem seu limite, até onde ela vai e até onde o direito do outro ele pode ser garantido. É nossa formação, é a formação que tem que começar com as pessoas. Termina onde começa o outro. E a gente não pode esquecer que, como ela falou, desde a Revolução Francesa, que os direitos humanos, historicamente, ele deu início para limitar o Estado, que era despótico. Um Estado onde as pessoas faziam e desmandavam, historicamente. E ele começou com isso, com o direito dos homens, Legal. Depois da Revolução Francesa. Deixa eu falar com a Selma do Samba e abrir para esses artistas. Selma, como é que você vê a questão dos direitos humanos? Você também vê esses defensores dos direitos humanos como defensores dos bandidos? Ou como é que você vê essa questão? Até porque eles defendem os nossos direitos, né? O microfone está aberto, como é que você vê isso? Todos eles estão falando coisas corretas. O direito da gente, a gente não pode ultrapassar o limite do outro. Eu acho o seguinte, tem muita coisa faltando, como ela disse. Sei lá, a gente não pode mais sair de casa com segurança, está faltando o direito do ir e vir, está faltando o direito, há muita gente com fome, está faltando o direito de... Sei lá, até da liberdade, às vezes está faltando um pouco, sabe? Você não pode falar tudo que você quer. Eu acho que a gente tem que fazer um mutirão de ajuda, não dar dinheiro em sinal, porque você está ajudando as pessoas a não trabalharem. Muita gente também ficou ociosa por causa disso. Legal, vamos fazer o seguinte, vamos cantar mais uma música? Vamos embora. Selma do Samba, o público pernambucano. O direito Daqui a pouco com a gente volta eles. aqui na TV Pernambuco. Não sai daí. Eu quero ficar com você, eu quero sentir seu sabor. Espero que o mesmo que eu sinta você também deseja querer. Você é a outra metade do meu ser. Eu